Salmos 20. Bom, antes de eu ler esse salmo, eu quero comentar algo que me aconteceu essa semana. Tem dias que a gente vai vivendo a rotina do dia a dia e na empolgação do dia a dia, da semana, tu vai vivendo e algumas coisas vão acontecendo durante esses dias, durante a nossa caminhada, e eu tinha identificado algo no meu coração, porém eu não tinha certeza do que é que estava acontecendo. E daí, conversando com um rapaz lá no serviço, ele começou a conversar, contar algumas coisas, e eu fiquei me perguntando enquanto ele falava, contando as histórias dele, isso e aquilo, e eu falei para ele, mas até quando que vai tudo isso? Eu não queria ouvir. E às vezes a gente acha que Deus não está observando isso. E Deus observa cada detalhe nosso no dia a dia. E de repente ele foi falando, ele falou algo e aquilo entrou no meu coração. Sabe quando aquela palavra, aquela frase de alguma pessoa te prende? E tu trabalha, tu vai para casa e aquilo fica queimando. E aquilo me fez pensar e me encheu de perguntas. E aí eu entrei no quarto, sentei na cadeira e eu comecei a comentar com Deus. Eu falei, Deus, o que aquele rapaz falou não é errado. Porque Deus usa algumas situações na minha e na tua vida, usa pessoas ao nosso redor para falar algo que Deus quer ministrar, e a gente não entende isso, mas aquilo é como uma faca, e aonde que eu fui para Deus? Eu falei, Pai, o que Ele falou procede. Eu vejo que algumas coisas na minha vida estão estacionadas, e aí eu comecei a derramar. Vou falar uma coisa para vocês, de sinceridade, e olha que eu estou no altar. Se eu fosse Deus e falasse para mim aquilo que eu falei para Deus, eu mesmo matava minha alma, na mesma hora, sem dó nem perdão. E eu falei para Deus tanta coisa, eu descarreguei. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. E quando eu descarreguei, eu entreguei a oração para Deus e fui dormir. E fiquei apreensivo. No outro dia pela manhã, vem a resposta de Deus. Deus é bom. E como diz a palavra, o reino dele é firmado em misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, nós éramos fulminados na mesma hora. Olha o que Deus falou para mim. Salmos 20. O Senhor te ouça no dia da tua angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome do Deus de Jacó vai te proteger. No dia da angústia, eu e você temos que rasgar a nossa alma, botar tudo para fora. Para quem? Para Deus. É Ele que vai nos socorrer. Ele está ali pronto para ouvir. Envia-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Deus vem e socorre, e Ele sustenta nós na hora da nossa dor, na hora da nossa angústia. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Deus se recorda de tudo que nós fizemos, mesmo na nossa fraqueza, mesmo sendo rejeitado, humilhado, apunhalado pelas costas, e quando tu engole calado, Deus está ali vendo.
E olha mais, conceda-te conforme o teu coração, cumpra todos os teus desígnios. Eu falei, Deus, eu preciso disso. Eu vejo essa situação, eu não consigo ajudar, eu não consigo ver cura para a pessoa tal, eu não consigo fazer isso. Parece que a gente é tratado como lixo, muitas das vezes, mesmo dando a cara a cara. E olha só, que Deus fala: lembra-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra os teus desígnios. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Em outra versão que eu li, fala assim: faremos do Senhor a nossa bandeira. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Mas por que Deus satisfaz as minhas petições? Porque eu chego num ponto que eu não aguento mais, e eu abro o coração. Eu não posso ir para a oração só ficar enchendo linguiça, só ficar falando bobagem, falando coisa com coisa. Eu tenho que ir lá e dizer: Deus, eu estou assim, eu preciso disso, eu não aguento mais isso. Deus vai ouvir, Deus vai dar uma resposta, mas eu não posso ir lá falar qualquer balela para Deus. Amém? Agora, aí ele diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele ouvirá desde o seu santo céus, com força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Por que ele fala assim? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção. Porque enquanto os outros estão se apoiando nas situações, nós mesmos sendo rejeitados, sofrendo, não vendo o mover de Deus, nós estamos ali apoiados em Cristo e falando de Jesus Cristo. Eu falei para Deus, que a minha pregação seja pregar um Cristo vivo. O Senhor não me chamou para ficar enchendo linguiça, que eu venha pregar Jesus. E foi aonde eu falei para Deus. Eu falei: Deus, eu vou pregar Jesus, mas eu quero ver esse Jesus se revelar com poder, não somente em palavras vazias, porque o Evangelho é poder. Ele não é somente palavras, ele é poder. Então, se eu e você falar de Jesus, ele vai se revelar, ele vai se materializar, e o próprio Jesus vai se materializar vivo no meio de nós, porque nós estamos falando dele e ele está vivo. Amém? Amém? Diz assim: uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, ó Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamarmos. Amém? A gente precisa clamar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu adoro se afastar de todo mundo. A maioria das vezes eu não gosto de ninguém, eu gosto de entrar, ficar só eu sozinho e começar a falar com Deus. De repente, toda aquela sujeira que estava no meu coração, aquela indignação da minha alma sai para fora, e quando eu começo a derramar o que está na minha alma, botar o meu coração para Deus, é inevitável, Ele vem dar uma resposta. Não tem como Deus não falar. Deus falou aqui para mim: que faça-se conforme o teu coração, e conforme a petição que eu fiz para Ele. Deus deu uma resposta no outro dia em seguida. Porém, eu e você temos que tirar um tempo para Deus. Todos os dias, eu e você temos que parar e refletir: o que eu fiz da minha vida hoje? Aonde que eu andei? Quanta asneira eu falei? Quanta bobagem eu falei? Deus, me
almas e os nossos corações. Espírito Santo, toma o teu trono. Reina aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, declaramos somente o leão da tribo de Judá reinando aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos.
reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E quando nós começamos o louvor declarando que quem reina é Jesus, que a nossa fé está nele, nada pode roubar isso de nós. Amém? Ninguém pode roubar a sua fé. Ninguém, nada, você não pode permitir que nada roube a sua fé. Com fé, creio que você vai declarar. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Amém! Glória a Deus! Senhor, como o Senhor atraiu Moisés, o Senhor atraiu cada um que está aqui. E atraídos pela tua presença, atraídos, Senhor, por quem tu és, estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te exaltar, estamos aqui para te glorificar, Senhor Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai.
chama nunca acabou para Moisés. Essa chama nunca vai acabar para nós. Tu és, Senhor Jesus. Vive tu és, Jesus. Vive tu estás para nós, Jesus. Espírito Santo de Deus. O Senhor reina aqui. O Senhor reina aqui. O Senhor reina aqui. O Senhor reina aqui. Essa chama nunca vai se apagar, Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos, comece a adorar Ele, comece a atrair a presença dEle, porque não é os louvores de CD, não é quem está aqui na frente, é você e Ele. É algo particular, é algo pessoal. O momento da adoração é algo pessoal, é um momento íntimo, é um momento que você não tem filhos, marido, casa, trabalho, nada para se preocupar agora. A sua única preocupação no seu coração neste momento tem que ser em adorá-lo, tem que ser em encontrá-lo, ouvi-lo. Lembre-se de Marta, que não teve tempo para Jesus. Jesus estava dentro da casa dela e ela não conseguiu entender quem estava ali. Você está dentro da casa dele. Entenda quem está aqui. Feche seus olhos, comece a adorar, comece a chamar a presença do Espírito Santo. Ele é real, Ele é vivo, Ele se manifesta, Ele é vivo, Ele reina. Espírito Santo de Deus, Tu reina sobre nós, Tu reina neste lugar. Te adoramos, Espírito Santo de Deus, te exaltamos, Senhor Jesus. Te adoramos, te adoramos. E aqui levantamos o trono em nossos corações de adoração a Ti, Senhor Jesus. De adoração a Ti, em nossos corações, ao trono para Ti adorar. E não tem lugar para medo, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para desânimo. Só tem lugar para Ti adorar, Jesus. Para Ti exaltar. Feche seus olhos, essa é uma oportunidade que você tem. Às vezes você diz, eu não tenho tempo em casa, eu não tenho tempo no meu trabalho, eu não correria a minha vida. Mas você está tendo esse tempo de adorar. Ele está te observando, Ele está me observando, Ele está nos observando. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Moisés te adorou, Moisés te obedeceu, Moisés te viu em uma sarça ardente, Moisés teve temor, Moisés tirou as sandálias do pé dele, porque ele sabia que o lugar que ele estava era santo. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Você pode dar uma salva de palmas para Ele, pelo amor da vida, aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos gerou, aquele que nos dá a vida. Ele é o Rei, adorado neste lugar. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos. E vamos continuar declarando fogo de Deus sobre nós, presença do Senhor sobre nós. Declare que você tem
Eu quero que você declare mais uma vez. Sua igreja. Chama não vai apagar. Não vai, não vai. Ela vai permanecer acesa. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Só pra gente encerrar, a gente vai lá no asilo e lá a gente canta sempre o mesmo louvor, porque para eles decorarem. E aqui, e lá a gente pede para eles baterem palma. Eu vou pedir para vocês baterem palma também, só para a gente cantar esse pedacinho, amém? Porque a gente precisa adorar a Deus, não só com os nossos lábios, mas também com o nosso corpo, amém? Então vamos lá? Vamos ver se a gente consegue. Nos tornamos Eu ia abrir em outra palavra, aí eu perguntei para Deus, essa palavra mesmo que tu queres? Aí veio bem forte no meu espírito, Salmo 23. Amém. Amém? Eu não sei o que Deus vai falar com a igreja nesta noite, né? A gente sabe que Ele é o Senhor, nosso pastor, né? Mas é bom a gente repetir. Às vezes a gente esquece. Quer ver como a gente esquece? Fala assim, ó, Salmo 23. O Senhor, quem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu
estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges, bota a mão na tua cabeça, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, como o Vami estava falando, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Aqui tem todo um contexto, né? Aqui não fala apenas que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará na área financeira, porque às vezes quando a gente olha essa palavra, geralmente as pessoas quando elas pegam esse versículo, elas colocam na geladeira, né? Aqueles ímãs de geladeira, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Colocam lá no carro, né? No vidro do carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muitas vezes o que vem, a princípio, né? A primeira coisa que vem é que nunca vai faltar. E espécie, né? Dinheiro. E também, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada, em nenhuma área. Mas, pastora, tem faltado coisas. Sabe? Às vezes tem faltado coisas. Amarrado no nome de Jesus, não tem faltado, mas muitas pessoas elas reclamam de falta de paz, falta de relacionamento, falta de justiça, falta de amor, falta de compreensão, falta de carinho, falta de amizade. As pessoas elas reclamam de N faltas, mas se a gente for olhar a palavra de Deus, vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por que às vezes nos falta em algumas áreas, ou às vezes em todas as áreas? Porque muitas vezes a gente não escuta a direção do nosso Senhor, a direção do nosso pastor. O pastor ele vai guiando as ovelhas. Não sei se alguém aqui já viu como o pastor faz, né? Ele vai lá, ele vai guiando até usa o cajado, vai, até levá-las lá. E eu fiquei pensando assim, às vezes a Bíblia fala aqui, ó, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Por que às vezes nos momentos de enfermidades, nos momentos de dificuldades, nos momentos que falta a provisão, que falta o dinheiro para pagar uma conta, a gente fica com medo? Será que só eu já senti medo? A gente fica inseguro, a gente fica apreensivo. Às vezes tem pessoas que elas ficam aos extremos ansiosos, né? Uma ansiedade do dia de amanhã. O dia de amanhã às vezes ainda nem chegou e a pessoa já sofre. Quem já conheceu alguém assim, ou quem já passou por isso, sofre por antecedência. E a Bíblia diz que para cada dia, né, basta o seu mal. E para cada dia, e às vezes a gente já sofre por antecedência. E chega no dia de amanhã, Deus manda uma provisão, Deus é o teu pastor e nada te falta. Quem aqui já ficou bem doido e no outro dia a coisa se resolveu? Ó, bem assim. Quase sempre é assim. Eu tenho até um dizer que comigo assim, né? Que eu penso, no final tudo dá certo. Amém? Se a gente confiar no Senhor. Porque assim, ó, às vezes a gente está com sede e a Bíblia diz que o Senhor, nosso pastor, ele leva-nos a águas tranquilas. Mas a gente está com sede e vê uma poça de água e já quer se jogar
papelada suja, a gente não quer esperar. Quem aqui sofre por ansiedade é difícil não esperar, né? O mal desse século é não querer esperar. E ao invés de esperar o Senhor levar para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, vai comendo qualquer coisa que aparece. Estou dizendo assim numa linguagem, né, figurada, mas vai comendo qualquer coisa que aparece, vai tomando qualquer água de poça e depois vem, né, a conta, vamos dizer assim, né? E Deus, ele fala no 5, preparas uma mesa. Deus tem uma mesa boa, preparada para a gente, né? Lembra daquela história? E rejeitaram a mesa do Senhor. E muitas vezes as pessoas fazem isso também. O Senhor deixou de ser o pastor delas? Não. Mas elas rejeitam a mesa do Senhor. Quando elas dizem, não, eu não posso, eu não quero, eu não tenho tempo, eu não vou. E a mesa está lá preparada, a mesa está lá posta, mas eu não me submeto ao convite, né? Aí fala assim, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E muitas vezes a gente é ungido, recebe óleo na cabeça, recebe unção, recebe o Senhor Jesus, mas a gente não quer ficar na casa do Senhor. A gente inventa mil desculpas, mil argumentos. Essa igreja aqui poderia estar cheia hoje, não poderia? Deus é pastor de tantas pessoas dessa igreja, não é? Muitas e muitas, muitas e muitas poderiam estar aqui. Que foram ungidas, que foram separadas, que receberam óleo na cabeça, outras que receberam a palavra, mas não estão na casa do Senhor por livre e espontânea vontade. Então, mas daí posso dizer, o Senhor é meu pastor, mas tem faltado coisas. Tá, mas o que você tem dito? Quais são as respostas que você tem dito para o teu pastor, para o teu Senhor? Quando ele prepara a mesa, quando ele mostra os pastos, quando ele mostra as águas, quando ele mostra o óleo ungido, né? Quando ele tem uma porta aberta para mim e para você, porque aqui na casa do Senhor que a bênção é estabelecida para sempre, a Bíblia diz, né? Na casa do Senhor a bênção é estabelecida para sempre. E quantas pessoas que não conseguem permanecer na presença do Senhor, né? O seu pastor, o nosso pastor. Mas eu e você, que estamos aqui hoje, decidimos tomar dessa água viva, decidimos sentar nessa mesa, comer desse manjar que Deus tem para mim e para você preparado nessa noite, né? A água fresca, a água limpa, a água que sacia a sede, que você não precisa procurar em mais nenhum outro lugar, que é Ele que tem. A comida, o pão, Ele disse que eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Amém? E quem comer desse pão, quem beber dessa água, nunca mais terá sede. Quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Amém? E Ele vai estar conosco eternamente, todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Amém? E o que a gente pode fazer, né, por esse pastor? Se não entregar para Ele tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Assim como Ele entrega para nós, a gente também entrega para Ele o que a gente tem de melhor, né? A nossa vida, a nossa dedicação, a nossa finança também. A gente ouve tanta besteira, gente. A gente tem ouvido tanta besteira
que não é pagar dízimo, só pede oferta, só pede dízimo. Eu fico enojada quando eu escuto alguma coisa assim. Aí eu fico quieta, sabe? Eu fico quieta para não gerar discussão, para não falar o que eu penso. Mas alguns, em certo nível lá no estado, esses dias eu fiquei meio revoltada, eu postei tudo lá, né? Postei. Alguém vai ver e alguém eu vou ensinar, amém? Porque tem muita gente ensinando o contrário, porque Deus dá tudo dele para nós. Deus não nos abençoa na vida financeira, não é Ele que dá, mas eu que trabalho. Quem te dá saúde para te trabalhar? Né? Se a gente não tem saúde, como é que vai trabalhar? Tipo, Deus nos abençoa na área financeira, Deus nos abençoa em todas as áreas. Por que eu não vou retribuir? É o mínimo, não é assim? É o mínimo que eu posso fazer ao Senhor, é retribuir daquilo que Ele me dá 100 vezes mais, e ainda não vou vir a vida eterna, é a promessa dele. E às vezes o que eu tenho para dar é tão pouco, e às vezes as pessoas nem esse pouco elas querem dar. Elas querem guardar para elas mesmas. Elas querem ter para elas mesmas. Eu não sei se elas vão pensar que vão ficar mais ricas e quando elas morrer, elas vão poder levar isso para a eternidade. Porque eu fico pensando, por que as pessoas estão ficando, às vezes, com o coração endurecido na área da finança, do dinheiro, dos dízimos, da oferta? Eu fiquei pensando assim, a pessoa falou para mim, não, no Novo Testamento, do nada a pessoa começou a falar, sabe, no Novo Testamento em nenhum lugar está falando de dízimo. E daí eu fiquei quieta, eu fiquei pensando, mesmo que se viesse uma lei que a gente não pudesse mais dizimar, não. Sabe, lei, o governo pode, né, um dia querer botar uma lei que não é para dizimar mais. Pois o meu dízimo ia ser para a obra do Senhor, mesmo que eu não precisasse mais fazer. Porque já foi estipulado, já foi ensinado, a Bíblia quase inteira já foi ensinada, já foi mandada, Deus já falou, Deus já disse, Deus já decretou, Deus já nos ensinou. Então, eu acho assim que um pai ensina um filho quando ele é pequenininho a escovar o dente, né? É uma coisa bem básica. Quem escova o dente até hoje vai escovar até que morrer. E quando você morrer, você não vai precisar mais escovar o dente, né? Mas já aprendeu, o pai já ensinou. Então, acho que não é necessário mais ficar ensinando, ficar repetindo, já está nas Escrituras. Amém? Então, o Salmos 23, ele não fala que é para a gente dizimar e ofertar, mas ele fala que o Senhor é o meu e o teu pastor, e Ele não nos deixa faltar nada. Então, se Ele não me deixa faltar nada, o que eu posso fazer é retribuir, agradecer, ter o coração agradecido, e eu e você, nessa hora, nesse momento, vamos fazer isso, agradecer ao Senhor, né, por aquilo que Ele tem feito na minha e na tua vida, que Ele não tem nos deixado faltar nada. Sempre deixou faltar alguma coisa essa semana? Só se você está tomando água da poça e comendo capim seco. Porque se você esperar no Senhor, confiar no Senhor, Ele te leva a passos verdejantes, a águas tranquilas e refrigera tua alma e faz justiça aos justos. Amém? O meu justo viverá da fé. E se ele não retroceder, amém? Se ele não retroceder, amém? Segura na tua mão a tua oferta, o teu dízimo, e com o teu coração agradecido,
gente tem também a viagem apostólica, né, do nosso apóstolo, que ele está querendo ir no final do mês, né, apóstolo? Orem, né? Lembra que eu falei que o Senhor é nosso pastor? Então, pergunte para o Senhor. Pergunte qual é a oferta que você vai dar para o seu apóstolo para ele ir para as nações, né? Porque às vezes a gente quer dar um valor, mas Deus quer outro valor. Sempre pergunte para Deus. Não faça nada por impulso, nada que você possa depois ficar endividado, não faça loucura, mas faça. Ah, mas é tão pouco, esse mês ou essa vez eu poderia dar tão pouco. Faça o que Deus colocou no teu coração. Não deixe de fazer. Eu sempre ajudo, né? Posso, na medida que eu posso. E nunca faltou, nunca me faltou. Eu sempre tenho abençoado. Eu peço a Deus que um dia eu possa dar uma oferta bem grande, eu posso mandar os meus avião também. Mas Deus, Ele sabe o meu e o teu coração. Só não seja avarento, só não seja mesquinho, seja nobre. O nobre projeta coisas nobres. Não é nobre o nosso apóstolo dessa igreja ir para outro país, cruzar as fronteiras? Isso é nobreza. Deus escolheu a nossa igreja, Deus escolheu o nosso apóstolo, né? E a gente não sabe o dia de amanhã, se eu e você também vamos precisar ir um dia para outros lugares, né? E Deus vai nos dar os recursos, porque aquele que semeia tem para colher. Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as ofertas, os dízimos, os votos dos teus filhos. A tua palavra diz que aquele que vota deve cumprir o seu voto. Então, Senhor, se alguém tem estipulado um voto, se alguém tem estipulado uma quantia para ofertar na casa do Senhor, que o Senhor venha abençoar, prosperar e que a pessoa possa cumprir o seu voto, Pai, em nome de Jesus. E também abençoa esses dízimos e essas ofertas que aqui estão. Não deixa faltar nada para o teu povo. Seja pastor deles e que eles sejam com os olhos abertos e com os ouvidos aguçados para ouvir e entender aonde o Senhor quer levar. Que eles não tomem em qualquer poça, que eles não comam em qualquer mesa, mas que eles venham até a mesa do Senhor, a mesa que o Senhor tem posto, aos rios que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus, que não haja distração, que não haja cegueira, que não haja surdez. Em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores vindo sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, suprindo cada uma das necessidades dele em glória. Em nome de Jesus, amém. Estenda as mãos para lá, Pai. Nós colocamos também os projetos de vida diante de Ti, Senhor. Os nomes que estão ali nos vasos, Pai. Foi colocada uma oferta por essas vidas, Pai. Aquela oferta que o Senhor colocou no coração dos Teus filhos, com salvação, com libertação, com cura, com transformação, com mudança de vida. Então, age, Senhor, segundo as Tuas bondades e as Tuas misericórdias, Pai. E os projetos de vida também, Senhor, vem fazer segundo o Teu coração, Pai. Nós cremos e desde já Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Carlos Júnior, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Amém. Muito fraco. Graça e paz. Amém? Amém. Agora sim. Ai, a gente já podia orar e ir para casa, porque a pastora acabou de pregar a minha ministração e eu não tenho outro. Brincadeira. Mas vamos para a palavra. Amém? Confirmação só. Deus falando. Abra sua Bíblia comigo em João 10. Amém? Amém. João 10,
diz assim: na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é o ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, para ministrar a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, que o Espírito Santo ministrar o coração de cada um nessa noite, Pai, conforme a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Ladrão e salteador. É isso que está aqui no verso 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro caminho, é ladrão e salteador. Sim, essas palavras estão aqui, você pode conferir. Sabe, nesse tempo de modernidade e de facilidade de acesso à informação, a gente tem dado ouvido a muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Porque quando você entra na sua rede social e você procura algo, aquela rede vai sugerindo, seguindo aquilo que você, a sua linha de pensamento. Só que o algoritmo, se vamos dizer ali da internet, ele não é crente. Ele não vai saber analisar se o que aquela pessoa está falando está de acordo 100% com a Bíblia, está de acordo 100% com o Evangelho. E é por esse canal que muitas vezes esses ladrões e salteadores se aproveitam para entrar. Não é porque uma pessoa está falando de Deus que você deve dar ouvidos a ela. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. E sabe por que a palavra chama eles de ladrão e salteador? Porque eles vão roubar, alguma coisa eles vão roubar. E com desonestidade, eles não vão te falar, eu vou pegar, eu vou tomar, não, eles vão te enganar para te tomar. Então, primeiro precisamos analisar se esta está de acordo com a palavra de Deus. Não quero ser radical, né? Posso falar para você excluir suas redes sociais, parar de ouvir outros pastores e tal. Não pode ouvir palavra nenhuma agora. É isso. Só que toda vez que você ouvir uma palavra, não importa se é o pastor fulano de tal renomado, vá para a palavra de Deus. Ou melhor, pergunte para o seu pastor. Quem melhor do que o seu pastor para te explicar se aquilo está de acordo com a palavra de Deus? Amém? Porque se a pessoa sabe falar bonito e vai para a internet e usa um versículo isolado, ela pode te enganar, te colocar num caminho complicado. Então temos que tomar cuidado com essas pessoas que têm ensinos, convicções, pensamentos que vão contra a palavra de Deus. Não só na internet, porque nós vivemos em sociedade e a gente conversa com várias pessoas, no trabalho, na escola, na faculdade. Amém? A gente vive, a gente
Então, infelizmente, a gente não pode passar 24 horas dentro da igreja, né? Infelizmente. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão muito sérios. Então, quando a gente conversa com alguém por aí, essa pessoa pode parecer ter a mais das boas intenções. Mas, se ela te ganhar com uma palavra, ela pode estar trazendo discórdia para dentro da tua casa. Sabe? Esses problemas dos versículos isolados, eles são terríveis. Por isso que o apóstolo sempre diz, quando você vê aquele versículo lá, dá uma lida 10 para cima, 10 para baixo, vê se é isso mesmo que a palavra está dizendo. Amém? Se dermos ouvidos a esses ladrões e salteadores, a gente pode ser roubado da presença de Deus. Porque você pode perguntar, mas o que eu posso ser roubado? Né? Se a pessoa não é um criminoso, que é isso? Eu conheço, é meu amigo. O que ela vai me roubar? Ela pode te roubar da presença de Deus. Se você dá ouvidos a um amigo, a um colega, a um conhecido, a um familiar, algo que vai contra o que o seu pastor está dizendo, o que o seu pastor está ensinando, aquela pessoa, na mais das boas intenções, ela pode estar te roubando da presença de Deus. Amém? Verso de número 2: mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Só o pastor está disposto a entrar pela porta. Só o pastor está disposto a pagar o preço. Ninguém mais. Mas nós vamos ver isso adiante. Mais adiante no verso 7, diz assim: então disse Jesus novamente: na verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Né? Então, se Jesus é a porta, Jesus é o caminho, amém? Todo mundo de acordo? Jesus é a porta, o caminho. Então, se Jesus é a porta, Jesus é o caminho, você tem que tomar cuidado com quem gosta de pegar atalho. Você já ouviu alguém que gosta de pegar um atalho? O famoso jeitinho brasileiro. Eu acho até que essa frase jeitinho brasileiro é até uma maldição sobre o nosso país, sabe? Porque o jeitinho brasileiro nada mais é que pular algo que é certo. Sempre assim. Minha esposa quer que eu seja liberto da gambiarra. Eu você. Ou homem para fazer gambiarra para você liberto. Não é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu vou parar com as gambiarras. Amém? Tudo com excelência, eu sei, pastor. Aleluia. Então, cuidado com quem gosta de pegar atalho. Cuidado com quem faz manobras para agradar as pessoas. Amém? Os pregadores coaches de internet gostam de dar uma massageada no ego das pessoas. Por quê? Porque é isso que vai atrair os seguidores. Porque se ele está ali e não é uma pessoa séria, ele não está nem aí se você vai ter uma mudança de vida, se você vai ser liberto, ele não está nem para a sua libertação. Ele quer saber de números. Quanto mais seguidores, melhor. E se a estratégia é massagear egos para ganhar seguidores, ele vai fazer. Não tenha dúvida disso. Mercenários fazem isso. Amém? Essa aqui é forte. Cuidado com quem negocia princípios para agradar a homens. Essa semana passada a gente ainda estava lembrando aqui que há um ano atrás, mais ou menos, nós estávamos em uma
escola de princípios e a apóstola fez uma pergunta. Eu não vou lembrar certinho a pergunta, era o que nós achávamos, nós que estávamos aqui achávamos dos apóstolos, né, do modo de trabalhar e tal. E cada um foi falando. Eu estava lá na mesa de som, sentado lá, e eu acabei nem ouvindo o que as outras pessoas estavam falando, porque eu fiquei, sabe? Eu comecei a meditar naquilo. Como assim? O que eu acho dos apóstolos? O que eu acho do jeito que eles trabalham? O que eu vou falar, né? É bom que a gente fica por isso, porque a gente já vai pegando. Mas sabe, eu não ouvi ninguém falar, eu fiquei aqui fechado. E eu disse, bom, eu já sei o que eu mais admiro, algo que eu quero, vamos dizer assim, copiar, quero levar adiante. E eu falei naquele dia. E por incrível que pareça, a apóstola lembrava do que eu falei naquele dia. Eu falei que o que eu mais gostava do ministério, da vida dos apóstolos, é que eles não negociavam princípios. Sabe, isso é muito forte. Porque não negociar princípios muitas das vezes é dizer não para algumas coisas. E quando você negocia um princípio para agradar uma pessoa, para segurar uma pessoa, como a pastora falou, podia estar lotado de pessoas que receberam óleo na cabeça, receberam unção, receberam palavra, receberam libertação, tiveram sua vida transformada. Sabe? Aí você me pergunta, por que eles não estão aqui? Porque não foi negociado o princípio. O certo não deixou de ser certo só porque é para agradar a você. Me desculpa, mas é isso. Amém? Amém. Vamos adiante. Em João 14:6. João 14:6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Esse é o Evangelho, simplesmente resumido. Se alguém está pregando algo que vai contra esse versículo aqui, sinto muito mais. Cuidado com o que você anda ouvindo. Porque Jesus é o único caminho, a única verdade. Amém? Amém. Ninguém vai ao Pai. Sabe, eu escutei algo hoje ainda que eu fiquei assim, impactado, que a religiosidade é o que a gente acha que tem que fazer para agradar a Deus. O que a gente acha que tem que fazer para cumprir umas regras, como é que diz, sabe? Algo para mostrar para homens. Eu oro mais que você, eu jejuo mais, eu tenho mais tempo de leitura, eu conheço mais do que você. Isso é religiosidade. Então a religiosidade é isso que a gente faz para Deus. E o Evangelho é o que Deus fez por nós. Amém? Esse é o Evangelho. O que Deus fez por mim e por você. Aleluia. Só o pastor de verdade está disposto a entrar pela porta. Só o pastor está disposto a levar a verdade e conduzir as ovelhas pelo caminho correto. O lobo não paga preço. O ladrão, o salteador, eles não pagam preço. O mercenário, ele não paga preço pela tua vida. Agora, o teu pastor, isso eu posso te garantir, o teu pastor, ele paga preço pela tua vida.
preço de oração, amém? Jejum, o tempo que ele renunciou para estar ali, se dedicando, porque ele é um pastor, de verdade. Porque ele se importa com a vida daqueles que estão o seguindo, amém? No verso 3 diz assim: a este o cordeiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Fala assim por mão do teu lado: o teu pastor te conhece pelo nome. Não, fala com vontade. O teu pastor te conhece pelo nome. Tem gente aqui, eu estou sozinho, está fazendo eco, amém? O teu pastor, ele te conhece pelo nome. O teu pastor sabe quem você é, não aquele que você ouviu lá ele falar um trecho da palavra. É o teu pastor que te conhece. Amém? Porque ele conhece, porque elas conhecem a sua voz. Estamos no 3, né? Desculpa. Ouvem a sua voz e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, o teu pastor te conhece. Amém? Amém. O pastor, ele sabe o que é melhor para a sua ovelha. O pastor, ele conhece as limitações da sua ovelha. Cada um. Não se engane, o teu pastor conhece as suas limitações. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe aonde você vai precisar de ajuda. Então, se o teu pastor te colocou uma responsabilidade, ele não é responsável, ele sabe o que você dá conta. E o pastor, é o dever dele de tirar dessa zona do conforto. Né? Eu tenho isso muito, eu tenho que vencer muito isso, de estar confortável, estar em um lugar, me acostumar a fazer aquilo ali e sempre fazer aquilo ali, porque eu sei que está dando certo. Amém? Não é à toa que eu tenho 13 anos no meu emprego, porque eu já sei fazer aquilo ali de olho fechado. E eu posso falar isso na minha vida, é muita cura, né? Porque quando eu já estou confortável, agora eu já estou confortável pregando na célula. Agora tu vai tocar na banda. Pastor, não, vai. Tá bom, agora eu já estou um tempo aqui tocando na banda, agora eu já estou confortável aqui. Agora tu que vai tomar a frente ali. Meu Deus, eu posso tomar isso? Não, vai. Lá vai eu. Não, mas agora eu já estou confortável aqui. Eu sou obreiro, eu posso ficar na porta lá, eu posso abrir culto, eu posso fazer uma oferta. Né? Tu está confortável. Mas agora você vai pastorear a igreja. Você entende? O seu pastor, ele conhece as suas limitações. E ele sabe aonde você precisa vencer. Então ele não está te esfolando. Ele está fazendo você crescer. Amém? Amém. Pastor, viu um amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. O pastor, ele conhece os medos da ovelha. Sabe? O pastor, ele conhece os medos. O apóstolo está só olhando para ele. Ele sabe que a gente tem medo. Mas sabe, como um pai que sabe que o filho tem medo, ele não vai demonstrar isso para o filho, ele vai encorajar o filho. Amém? O pai também tem medo que o filho se machuque, o filho isso. Só que o pai não vai demonstrar esse medo, o pai vai encorajar.
porque o medo o filho já tem. Amém? Amém. Glória a Deus. O pastor, ele sabe aonde sua ovelha ainda precisa vencer. Sabe aquela área que você ainda precisa vencer? O teu pastor sabe aonde você precisa vencer. O coach, o motivador, o motivacional lá não sabe. Né? A frase do dia é: vai orar e abrir. Amém? O teu pastor sabe onde você precisa vencer. O verdadeiro pastor, ele se alegra com as conquistas das suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele se alegra com cada conquista das suas ovelhas, mas ele é responsável o suficiente para estar atento às ciladas e laços do inimigo. Já foi ministrado aqui, você vem, agora eu não lembro qual foi o pastor. Você vem, gasta tempo no gabinete com o seu pastor, com a sua pastora, e vai lá e faz ao contrário do que ele falou? Para quê? Sabe, tem uma coisa que eu não gosto de ouvir, é eu avisei. Porque eu vi que eu estava vendo que uma pessoa dizendo que falar eu avisei e aumenta em não sei quantos por cento a raiva de quem acabou de fazer algo errado. Né? Você já está bravo porque você errou, você. Aí você vem alguém e fala eu avisei. Fala a Deus. Glória a Deus. Então não queira que o seu pastor fale para você o que avisei, mas que ele olhe para a sua vida e fale: glória a Deus, você ouviu meus conselhos. Amém? Porque quando você pede um conselho, compartilha algo com o seu pastor, não é só para ele ficar sabendo da tua vida, não é só para ele poder falar com você por aí. Não. Ele não vai apenas lhe dar um conselho, ele não vai apenas lhe dar uma direção, mas ele vai orar com você. Sabe, o pastor não precisa falar para você: eu estou orando por você, porque ia ficar chato e repetitivo, porque ele está orando por você. Amém? Ouvir e obedecer o pastor é um sinal de maturidade. Porque quem não ouve é o quê? Criança birrenta. Sabe aquela criança que se joga no chão e esperneia? Coisa feia, mas adultos fazem isso. Não literalmente, mas eu chego para o meu pastor: pastor, eu tive a revelação, eu quero fazer tal coisa. O senhor concorda? Aí o pastor vai para a palavra, vai orar e vai falar: olha, eu acho que isso não é assim. Aí o que você faz? Não, amém, pastor. Ele fala: não. Você pega e vai lá e faz. Isso é a criança birrenta. Isso é a criança esperneia. Falta de maturidade. Amém? Amém. Está meio pesado? Está meio seco? Amém. Glória a Deus. O verso 4 diz assim: e quando ele coloca para fora suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem sua voz. Irmãos, o pastor, ele não vai colocar você para ficar apanhando lá na frente. Você não sabe quantas vezes o seu pastor deu a cara a tapa por você. Que ele falou: não, na minha ovelha ninguém toca. Ah, mas ele fez isso e aquilo. Tudo bem, mas é a minha ovelha. Eu vou tratar. Eu vou cuidar.
Eu vou corrigir. Sabe, quando o pastor está ali com as suas ovelhas, não vem uma pessoa lá, não sei da onde, dizendo que é doutor, não sei do que em ovelhas, e diz para o pastor: olha, eu vou corrigir aqui a tua ovelha. Não, o pastor vai dizer: não, a minha ovelha, ela ouve a minha voz. Amém? E vocês que conhecem a palavra sabem o que o pastor faz com a ovelhinha que não ouve, né? Pega a perninha e anda com ela no ombro, para ela reaprender a ouvir a sua voz. Não chegue a esse ponto. Amém? O pastor é que vai na frente. Ele sacrifica. O pastor, ele não sacrifica, como eu falei agora, ele não sacrifica as ovelhas para obter experiência, né? Agora o pregador já quer pregar. Mas ao contrário, o pastor, ele sacrifica a si mesmo pela vida das suas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Como a pastora leu, Salmos 23 resume bem isso. O que diz lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele conduz ao lado das águas serenas, ele restaura a minha alma e me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Se ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Esse é o trabalho do pastor. Se o pastor falou vai e faz, é porque ele confia em você e ele vai te guiar, ele vai te auxiliar. Se há perigos, ele sabe onde está o perigo. Amém? Aí eu te pergunto nesta noite: qual é a voz que tem te guiado? É a voz do teu pastor? Ou as vozes de fulano, ciclano, que é amigo, vozes de fulano, ciclano da internet? Quem tem guiado? Você tem se guiado? Porque a gente não adianta dizer: não, eu sou independente, eu me autoguio aqui, eu que digo se eu vou, se eu não vou. Isso que você sabe que não existe. A gente sempre é influenciado e guiado por alguém. Então, quem tem de guiar? Antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, escute quem te conhece. E escute também quem você conhece e quem te conhece. Porque é uma via de mão dupla. Assim como a ovelha conhece a voz do pastor, o pastor também conhece a sua ovelha. Amém? No verso 5, para a gente encerrar. E não seguirão estranhos, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz de estranhos. Então, rejeite a voz de estranhos. Sabe? Se você ouve pessoas, dá ouvido, empresta os seus ouvidos a pessoas que falam mal do seu pastor. Porque tem cara de pau e fala mal do teu pastor.
Pessoas que falam mal da tua igreja. Se você presta ouvido a essas pessoas, pessoas que falam mal dos seus irmãos, e isso não gera uma revolta dentro de você, não gera um incômodo, algo está errado. Algo está muito errado. Sabe? Porque se alguém vir falar mal da pessoa que me conduz, se alguém vir falar mal da igreja que eu congrego, se alguém vir falar mal, meu Deus, misericórdia, como que eu posso emprestar ouvido a uma pessoa dessa? Ou pior, como eu posso muitas vezes concordar e falar com essa pessoa ainda? Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Amém. Se você dá atenção a essas vozes, tome cuidado, porque você não está identificando a voz do seu pastor. Você, me desculpa, mas você, quando faz isso, você está sendo criado por estranhos. E mais à frente aqui a gente vai ver isso já. Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: abstendo-nos de toda aparência do mal. Significa fugir da aparência do mal. Amém? Amém. Isso aqui é a palavra de Deus que está mandando, você fugir da aparência do mal. Não se engane, a intenção do lobo é te afastar do teu pastor. Não se engane, a intenção do lobo é te afastar do teu pastor, para assim acabar com vocês sem nenhuma, sem fazer alarde, sem gritar, sem nada. Ele só vai te afastando do teu pastor. E quanto mais longe você está, menos você ouve a voz do seu pastor. Então pare e pense nessa noite, o quão distante você está do seu pastor. O quão essas coisas que você ouve estão impedindo de ouvir a voz do teu pastor. Quando você não ouve a voz do pastor, ouve essas coisas que te afastam, isso vai te deixando sem a cobertura, sem a proteção. Porque não adianta você vir aqui na igreja pedir para o pastor: olha, eu quero a tua cobertura, eu quero a tua oração, eu quero a tua proteção. Se lá fora você fala mal dele, você está se descobrindo. Amém? Amém. Você está tirando a cobertura, a sua proteção, quando você fala contra a sua igreja, contra o seu pastor. Você está abrindo uma brecha que vai atingir a você mesmo. É por aí que o inimigo vai entrar e destruir o teu lar. Você está, chega a ser beirar o ridículo. A pessoa vir pedir a oração de proteção e depois sair e falar mal de quem está orando pela vida dela. Amém? João 10, aí mais adiante, no verso 11, diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui é Jesus falando. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas quem é mercenário não é pastor, e não pastor de quem não são as ovelhas. Ele vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as espalha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Lembra que eu falei lá no começo dos mercenários?
Essas pessoas que gostam de ensinar as outras, mas não fazem nada daquilo que elas pregam. Isso é um mercenário, porque ele não vai cuidar da tua vida, ele não vai orar por você. Sabe, quando der um problema lá na tua casa, 3 horas da madrugada, você não sabe nem o telefone para ligar para ele, mas você sabe o telefone do teu pastor. Essa pessoa não é cobertura sobre a sua vida. E quando os lobos vierem, ela simplesmente vai, só vai saindo de fininho. Nunca vi nem conheço. E ainda falar, caiu lá daquela igreja lá. É isso que os mercenários fazem. Eles querem o que você tem de bom, sabe? O que você tem de melhor. Se você sabe cantar, se você sabe pregar, se você sabe dançar. Mas eles não querem cuidar de você. Eles não querem tirar a sujeira, orar pela tua vida, pagar preço pela tua vida. Amém? Amém. Aí você me pergunta, pastor, e se o meu pastor estiver fazendo errado, aí é ele com Deus. Ezequiel 34 para ele. Depois vocês procurem ler. Ezequiel 34. Ali Deus trata com os pastores. E quem vai confrontar e tratar com os pastores é Deus. E alguém está acima deles. Amém? Amém. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra de Deus. E é isso que o pastor prega. Se o pastor está pregando algo que vai contra isso, é mercenário. Amém? Posso ouvir o amém? Amém. Glória a Deus. Então, a partir de hoje, tome essa decisão de procurar o seu pastor. Procurar, que eu digo, é ter mais relacionamento, sabe? Não só vir aqui no culto e ouvir ele falar e pedir uma oração mãozada na cabeça no final e tchau. Tenha relacionamento. Restaure a comunhão com o seu pastor. Pense nisso. Restaure a comunhão com o seu pastor. Amém? Amém. Ouça o seu pastor. Ouça. Não é só ouvir, porque ouvir a gente ouve muitas coisas, e entra e sai. Foi. Mas ouça, guarde aquilo que o pastor fala para você. Ore pela vida do seu pastor, porque não é porque ele é pastor. Pastor é porque eles são super-homens. Muita gente tem uma visão errada sobre isso. Tem pessoas que pensam, não, ele é pastor. Não, mas será que ele não está com problema assim? Não, relaxa, ele é pastor. O que vai pegar nele? O que vai ligar para ele? Ele é pastor. Não, muito engano. O pastor, ele precisa da oração de cada um da sua igreja. Ele também precisa dessa cobertura. Amém? Amém. Então ore pelo seu pastor, pelo seu líder. E para encerrar, para terminar de vez, eu queria falar: não permita que falem mal do seu pastor e da sua igreja, do seu ministério. Porque uma pessoa que despreza a sua igreja, ela está desprezando você. Uma pessoa que despreza o seu pastor, ela está te desprezando. Ela está te menosprezando. Não deixe ninguém diminuir aquilo que o Senhor fez na tua vida. Amém. Porque cada um aqui sabe. Eu sei pela minha própria vida
da onde eu saí. Só aquele que sabe da onde saiu, da onde o Senhor o tirou, sabe que tem preço de oração, sabe que tem preço de jejum, muito joelho no chão. Eu pensei, porque com o passar do tempo a gente vai descobrir que pela minha vida teve muito joelho no chão. Não só da minha mãe, mas de pastores que compraram essa briga com ela, vamos dizer assim. E ela está assistindo hoje. Amém? Para a honra e para a glória do Senhor. Não porque eu mereço nada, não porque eu fiz por onde merecer, mas eu sei o temor dos joelhos dobrados, das lágrimas derramadas, do sofrimento que foi passado para mim poder estar aqui hoje. E eles não fizeram isso só para querer mostrar, mas porque só quem já ministrou aqui em encontro, né? Quem já trabalhou em encontro, muitos aqui já trabalharam, sabe o quão é gratificante ver as pessoas chegando e ver os testemunhos aqui no domingo à noite. Aquilo é muito gratificante, sabe? Todo aquele cansaço de 3 dias ali trabalhado, de vários dias antes de jejum e oração, daquela rotina, tudo isso aí é nada perto da recompensa de ver pessoas, vidas transformadas. Isso é um verdadeiro sentimento de um pastor. Se você quer ser pastor para pregar a palavra, para ministrar, ou para ter uma certa autoridade, ou para ter um título, repense isso, porque ser pastor não é só estar em lugar de destaque. Ser pastor é amar as ovelhas. Amém? Amém. Se você não tem amor por vidas, por almas, se você não tem amor no seu coração, procure isso primeiro. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos. Sei que pode parecer uma palavra um pouco pesada, difícil de ouvir, difícil de digerir às vezes, mas eu estava com essa preocupação, mas eu fiquei totalmente em paz, porque Deus confirmou aqui o que queria falar, conforme a pastora começou falando. Amém? Amém. Então, eu não liguei para ela perguntando qual era a palavra de oferta. Ela, eu acho que nem sabia que ia fazer a oferta. Não tem nada combinado entre eu e ela. Mas no céu está tudo combinado. Amém. Essa era a palavra que o Senhor queria ministrar nessa noite. Eu espero ter sido fiel àquilo que o Senhor me ministrou. Amém. E que isso possa realmente entrar no teu coração e gerar uma mudança. Amém? Amém. Porque nós não viemos aqui apenas para sentar e ouvir uma palavra e continuar com a nossa vida do jeito que está. A gente precisa de uma palavra que não nos destrave, nos acorde. Sabe, a igreja por muito tempo tem dormido, tem ouvido muita coisa da internet, de pessoas que não tem comunhão nenhuma com a vida, sabe? Então, procure mais o teu pastor. Se eu puder deixar
A palavra dessa noite para a tua vida é: tenha comunhão com o teu pastor. Amém. Ele não quer só falar para você, ele quer te ouvir também. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja, Pai. Todos nós estamos aqui, Senhor, somos ovelhas, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua direção, Senhor. Você que o Senhor falou
Oramos, guardando o povo, declarando a tua proteção, Senhor, sobre as famílias, aqueles que estão aqui e vão retornar aos seus lares. O Senhor guarde os caminhos dos teus filhos, nos livrando de todo mal. Oramos abençoando o teu povo em nome de Jesus. Amém. Isso é um culto de doutrina, ensinamento. Como é bom a gente ouvir uma palavra limpa, né? Coração limpo fala verdades. Só aprender meu bispo. Quando alguém é livre, a pessoa não tem o limpo da verdade, expressar a verdade, expressar a palavra. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Você está livre para ir para casa. Deus te abençoe.